Olá, hoje, quarta-feira, 13 de abril, vamos aos destaques desta edição. Comitiva de comunidades portuguesas visitaram oficialmente o Legislativo Paulista. Congelamento de nomeações de concursados para a Secretaria da Educação é debatida numa audiência pública no Parlamento Paulista. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, recebeu a visita oficial da comitiva formada pelo secretário das Comunidades Portuguesas, José Luiz Carneiro. A comitiva formada pelo secretário de Estado para as Comunidades Portuguesas, Dr. José Luiz Carneiro, e membros das delegações do Ministério de Negócios Estrangeiros e do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo, foi recebida pelo presidente do Parlamento Paulista, deputado Fernando Capês, na sala presidencial. O encontro faz parte da primeira visita oficial da comitiva fora da Europa, que passa por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São Paulo tem um interesse especial, a cidade, o estado? São Paulo é uma grande cidade, é uma área metropolitana da maior importância económica, empresarial e política. E algumas das relações mais profundas que temos com o Brasil exprimem-se no estado de São Paulo. Falo muito particularmente da língua portuguesa. Hoje, ainda pela manhã, pude visitar o Museu da Língua Portuguesa, que é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores expressões da boa relação, da boa cooperação, em defesa de algo que nos é comum, porque a língua é sempre a expressão de uma história comum e de uma herança comum. Mas não apenas o testemunho de uma herança, mas simultaneamente também o alicerce do modo como nós olhamos para o futuro das relações entre Portugal e o Brasil. E hoje tive a oportunidade, mais uma vez, de reiterar às autoridades municipais e também ao secretário da Cultura, que está a acompanhar todos os trabalhos de recuperação daquele edifício, reiterar a disponibilidade das autoridades portuguesas, do Governo, do Instituto Camões, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, para colaborarmos, para cooperarmos, não apenas no esforço que vai ser desenvolvido de recuperação do edificado, mas ao mesmo tempo também para recuperarmos muitos dos conteúdos multimédia que permitem olhar para a língua portuguesa como um dos grandes esteios da afirmação de Portugal e do Brasil num mundo cada vez mais globalizado. A comunidade portuguesa e seus descendentes é enorme aqui no Brasil, uma comunidade. Brasil e Portugal têm laços indeléveis e inseparáveis, e o estreitamento cada vez maior dessas relações, por meio dos seus órgãos institucionais, só tem a levar a uma implementação cada vez mais efetiva das boas relações entre Brasil e Portugal, para que possamos ter aqui na Assembleia também uma segunda casa dos portugueses, que é a Casa do Povo, onde estão os deputados, e pelos laços históricos e afetivos que nos unem a Portugal, a segunda casa também de todos os portugueses e seus descendentes. Primeira campanha nacional de controle de parasitoses em São Paulo, organizada pelo Movimento Brasil Sem Parasitose. A campanha estará em algumas regiões da capital e também da Grande São Paulo. A ideia dos organizadores é proporcionar o atendimento médico gratuito e também a orientação à população sobre esse assunto, a parasitose. Eu vou conversar ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que nos traz mais informações sobre essa campanha. Olá, Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Até sexta-feira, esta unidade móvel fica aqui na Praça da Sé. E quem passa por aqui já pode passar por consultas médicas. O primeiro passo, olha ali, a triagem. A pessoa fala sobre a situação dela, onde mora, as questões de higiene, e essa campanha faz parte do Movimento Brasil Sem Parasitose. É um bichinho bem feinho, né? A gente tem algumas imagens aqui deles, mas
E é um bichinho também perigoso, muito perigoso. Depois de passar pela triagem, as pessoas já entram aqui na unidade móvel. E aqui dentro tem alguns consultórios. Quem vai explicar para a gente melhor como funciona é o Dr. Sender. Eu queria que o senhor falasse para a gente, a pessoa entra aqui no consultório, o que acontece? Bem, no consultório ele vai ser atendido por um médico gastroenterologista, se for de adulto, e um gastropediatra, se for criança. Ele vai contar a sua história, os seus sintomas, e caberá ao médico tem necessidade de ser tratado por uma provável parasitose. Claro que outros problemas de saúde, o médico vai ter condições de orientar a pessoa a procurar algum outro especialista, se for o caso, ou mesmo um gastroenterologista, se tiver queixas que sejam de outra natureza. A consulta, a mim parece que ela é bastante detalhada em todos os sentidos, e se optar pela hipótese de que uma parasitose seja responsável pelas queixas, o indivíduo vai receber graciosamente uma medicação que tem a possibilidade de tratar um número significativo de parasitas. Portanto, é um produto polivalente. Os principais sintomas, quais são? Do ponto de vista digestivo, os principais sintomas são dor abdominal, com alteração do funcionamento intestinal, que pode ser no sentido de diarreia, em geral mas também pode ter náusea e vômito. Mas existem algumas manifestações que estão fora do aparelho digestivo. Então, anemia é uma situação, ou carência nutricional em geral, pode ser uma manifestação de uma parasitose. E a parasitose pode levar à morte? Existe essa possibilidade, sim. Existem alguns parasitas que são passíveis de disseminação. Então eles vão para outras áreas do organismo e causam alterações, por vezes, de alto risco. No sistema nervoso central, ou então parasitas que têm poder de disseminação vão para várias estruturas do organismo, e isso é uma situação complexa. As pessoas às vezes acham que essa doença pode atacar apenas pessoas de baixa renda, que moram em lugar que não tem saneamento, e não é isso. Não, não é isso não. Infelizmente todos nós, independente da nossa classe socioeconômica, estamos sujeitos a ter uma parasitose. É evidente que em áreas carentes, com menor recurso de saneamento, essa incidência é maior. Nas crianças é maior do que no adulto, até pelas condições como as crianças passam o seu dia na sua relação com o chão ou com outras crianças, mas a parasitose não respeita nível socioeconômico. Ok, muito obrigada, doutor. Bom, e uma medida que é muito eficaz para evitar esse tipo de doença é a higiene. E aqui as pessoas recebem orientação. Aqui elas começam a receber orientações sobre a lavagem das mãos, como realmente isso deve ser feito. Bom, para mais informações de onde a unidade móvel vai estar, é só acessar o site www.brasilsemparasitose.com.br. Essa unidade fica aqui até sexta-feira. Semana que vem estará em Osasco e do dia 25 ao dia 28 na cidade Tiradentes, das 9 da manhã às 5 da tarde. Sérgio. Muito importante, viu, Priscila, essa campanha, porque às vezes muita gente não sabe, né? Nem que está com parasita, e a campanha é exatamente para conscientizar as pessoas a procurarem um posto de saúde. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater o Plano Estadual de Saúde. Vamos conferir na reportagem da Silvia Garcia. Ele foi votado e aprovado há poucas semanas. Mesmo assim, continua em discussão na casa. Todo o plano faz parte de um instrumento de planejamento. Como todo instrumento de planejamento, ele não termina por si só, né? Houve um movimento grande da sociedade, dos técnicos da secretaria para a construção desse plano.
nós pegamos o produto das conferências estaduais de saúde, eles foram inseridos dentro da sua possibilidade, dentro de um contexto, fazem parte hoje deste plano. Só que a sociedade acompanha o plano. A sociedade acompanha o plano pelo Conselho Estadual de Saúde, né? O Conselho Estadual tem esta força legal, mas o Conselho, ele representa a sociedade. A gente precisa discutir com a sociedade. A gente precisa ter transparência nos nossos problemas, nos nossos planejamentos, nas nossas ações. Nada melhor do que na Casa Legislativa, onde também há representação da sociedade, onde há uma organização e que faz com que isto realmente possa ter evolução. Em 4 horas de audiência, vários assuntos foram abordados. Melhora na qualidade de atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde, mais recursos e qualidade nos trabalhos do Conselho Regional, resgate da psicologia popular e implantação do controle social em todas as unidades de saúde do Estado. Esse plano ele vale por 4 anos, portanto ele vai orientar as prioridades de atuação da Secretaria de Estado da Saúde na sua relação com os municípios para os anos de 2016 a 2019. O Conselho Estadual de Saúde, com representação de trabalhadores, usuários, poder público, entendeu que era importante envolver a Assembleia Legislativa nesse debate. Por essa razão, a Comissão de Saúde aprovou a realização de uma audiência que fizemos com cerca de 150 participantes, 15 municípios estiveram representados, contemplando esses vários segmentos. E chamou a nossa atenção o esforço participativo que houve para chegar em 21 prioridades de atuação da Secretaria de Estado da Saúde na sua relação com os municípios e uma enorme insegurança por parte dos membros do Conselho Estadual de Saúde se essas prioridades de fato serão implementadas, se haverá um esforço e vontade política para que isso oriente a atuação da Secretaria de Estado nos próximos 4 anos. Houve então um pedido para que nós façamos novas audiências na Assembleia Legislativa, mas necessariamente com a participação do secretário de Estado da Saúde, que hoje não veio e tampouco mandou o seu representante, ao lado de alguns órgãos que são estratégicos, entre eles a FURP, que é a Fundação do Remédio Popular, uma vez que houve muitas reclamações sobre desabastecimento na área de medicamentos das unidades estaduais e é preciso então que o governo do estado se pronuncie a esse respeito. A audiência teve caráter informal porque não houve quórum. O deputado Carlos Neder sugeriu ainda um projeto de resolução para que todos os secretários enviem com antecedência os assuntos que serão abordados. Vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira. Em São Paulo, sol entre nuvens com possibilidade de chuvas no fim da tarde. A máxima chega a 30 graus. Campinas, tempo encoberto. Máxima deve chegar aos 31 graus. São José dos Campos, a quinta-feira com nebulosidade. Faz calor, hein? Podendo chover no final do período. Máxima de 32 graus. Já em Sorocaba, o tempo será com sol entre nuvens. A temperatura alcança os 32 graus. Ribeirão Preto, a quinta-feira também vai ter sol com nuvens, podendo chover no final da tarde. Os termômetros deverão marcar até 33 graus. Congelamento de nomeações de concursados para a Secretaria da Educação é debatida numa audiência pública aqui na Assembleia Legislativa. Esse e outros assuntos a gente mostra já já. Uma audiência pública debateu o congelamento de nomeações de concursados para a Secretaria da Educação. Em setembro do ano passado, o Executivo proibiu a contratação de pessoal e o aproveitamento de remanescentes de concursos no governo, empresas e fundações do Estado. A restrição afetou os planos de Rodrigo, que espera para ser chamado para trabalhar. As audiências públicas elas estão servindo para quê? Para a gente tentar pressionar esses órgãos, em especial a Secretaria do Planejamento e a Secretaria da Casa Civil, porque os nossos processos estão parados lá desde agosto de 2014, segundo a última posição oficial, inclusive, da Secretaria da Educação. Então, ela já não tem mais o que fazer e a gente tenta, de qualquer jeito, chegar a ter um contato com essas secretarias mais próximas do governador e a gente não consegue. Então, é por isso a necessidade da gente fazer audiências públicas, como essa, por exemplo.
A decisão de suspender as contratações foi justificada pelo governo na época para garantir o equilíbrio das contas públicas e manter o ritmo de investimentos e os serviços à população. Ibrahim também aguarda para assumir sua vaga no Estado. Na verdade, fizemos escolha de vagas e exame médico, orientado pela Secretaria de Educação, e até agora não houve a nomeação. A Secretaria diz que, em função do cenário, do decreto que o governador colocou para segurar as homologações, o que nós estamos buscando, sim, é transparência. Na audiência pública realizada na Assembleia, os concursados não nomeados pediram o apoio do deputado Carlos Gianazzi. Nós temos um déficit muito grande de servidores na Secretaria da Educação. É muito importante que eles sejam não só chamados, mas que eles entrem imediatamente, que eles assumam os cargos, porque a administração necessita desses cargos, dessas pessoas trabalhando na Secretaria da Educação. São quais cargos exatamente e quantas pessoas nessa situação? Olha, são aproximadamente 300 pessoas nessa situação, de analista de tecnologia, analista administrativo, técnicos de saúde. São todos cargos estratégicos importantes para o funcionamento da Secretaria da Educação, que vai beneficiar toda a rede estadual de ensino, os nossos professores e, sobretudo, os nossos 5 milhões de alunos matriculados na rede. Mais previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior e também no litoral do estado. Santos com tempo bom. Faz calor, hein? Máxima chega aos 36 graus. São José do Rio Preto, a quinta-feira com tempo encoberto. Calor também. Pode chover na parte da tarde. A máxima prevista é de 32 graus. Mogi das Cruzes, dia com sol entre nuvens. Temperatura deve chegar aí aos 31 graus. Piracicaba, quinta-feira, será de tempo encoberto. Faz calor também. Os termômetros devem bater os 33 graus. O Legislativo Paulista faz uma homenagem à empresária Lília Gonçalves, filha do cantor Nelson Gonçalves. Tudo isso você vai ver daqui a pouquinho. Voltamos já. A Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Celso Giglio, do PSDB, discutiu 7 projetos de lei que estavam em pauta. 7 projetos de lei e 4 itens para a ciência na reunião da Comissão de Saúde. O primeiro deles, que torna obrigatória a inclusão do exame de sangue para a detecção de substâncias químicas lícitas ou ilícitas no protocolo padrão do pré-natal, de autoria do presidente da comissão, foi aprovado por unanimidade. O único item com pedido de vista, pelo deputado Carlos Neder, do PT, foi o projeto de lei que autoriza o governo a criar o programa específico de frente de trabalho para o combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, nos municípios do estado. O presidente fez uma avaliação positiva da reunião. Todos os itens foram discutidos, nenhum item assim de maior importância hoje, mas são projetos que foram encaminhados e discutidos e debatidos. Essa reunião, as reuniões da Comissão de Saúde são extremamente interessantes, porque sempre existe, elas funcionam, sempre tem quórum e os assuntos todos, os itens todos são muito discutidos. Assembleia Legislativa faz uma homenagem à empresária Lília Gonçalves, filha do cantor Nelson Gonçalves. Vamos conferir na reportagem. A cerimônia de entrega da placa que traz a seguinte menção: 50 anos Lília Gonçalves, um nome que é sinônimo de entretenimento e gastronomia de São Paulo. Ocorreu no auditório Paulo Kobayashi, que ficou lotado e com a mesa formada por representações políticas. O deputado Campos Machado, do PTB, que promoveu o evento, diz como a empreendedora e empresária contribuiu com a história de São Paulo. Fui conhecer, então, a mulher que se chamava Lília Gonçalves. Conheci a sua vida. Sabe, doutor, me disse a ela, eu fui garçonete. Eu não tive vergonha de ficar atrás de um balcão, servindo coxinha, pastel, nada disso. Que culpa eu tenho se eu trabalhei muito? A empresária Lília Gonçalves, que é filha do cantor Nelson Gonçalves, agradece a homenagem e relembra toda a sua trajetória. Estou muito feliz de ter escolhida para ser homenageada nessa noite. Nem sei se sou merecedora de tantas honrarias, de tanta honraria. É um prazer muito grande e sei que o que ele fez foi de coração.
de alma, de coração, veio do fundo do coração, porque o Campos só faz as coisas, só homenageia alguém se vier a pedido do coração dele. Então, estou muito feliz e me sinto muito honrada e muito orgulhosa. Participaram da solenidade Luiz Souto Madureira, secretário adjunto da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, Marlene Campos Machado, presidente nacional do PTB Mulher, e Marli Lamarca, que preside o PTB Mulher no estado de São Paulo. Vamos à previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em mais cidades do interior. Franca, quinta-feira, com tempo de sol entre nuvens. Pode chover, faz calor. A máxima chega a 32 graus. Bauru, a quinta-feira, terá tempo nublado, faz calor também. A temperatura máxima chega aos 31 graus. Limeira, tempo com sol entre nuvens, máxima de 32 graus. Marília, quinta-feira, será de tempo encoberto. A máxima também é de 32 graus. Começou no início desta semana a vacinação contra a gripe. Crianças, idosos e gestantes estão sendo vacinadas. Essa é a segunda etapa de imunização contra o vírus H1N1. De acordo com a Secretaria da Saúde, 55 pessoas já morreram na cidade de São Paulo e foram registradas na capital 372 casos de gripe. Um grande aumento no número de casos de internação por síndrome respiratória aguda grave, provocada principalmente pelo vírus da gripe H1N1. A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada. Parlamentares da Assembleia Legislativa procuraram o ambulatório mais próximo para receber a dose da vacina e conscientizar a população. Aí o exemplo aí do presidente Fernando Capês, aqui da Assembleia Legislativa, né? Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.